O Livro dos Espíritos, Allan Kardec, editora ID, página 106, livro 2, capítulo 4. Encarnação nos diferentes mundos. Questão 172. Nossas diferentes existências corporais se passam todas sobre a Terra? Não, não todas, mas nos diferentes mundos. A que passamos neste globo não é a primeira nem a última. É uma das mais materiais e das mais distanciadas da perfeição. Questão 173. A alma, a cada nova existência corporal, passa de um mundo a outro ou pode viver várias vezes sobre o mesmo globo? Pode reviver muitas vezes sobre o mesmo globo, se não é bastante avançada para passar para um mundo superior. Assim podemos reaparecer várias vezes sobre a Terra? Certamente. Podemos voltar a ela depois de termos vivido em outros mundos? Seguramente. Já vivestes em outros mundos e sobre a Terra. Questão 174. Voltar a habitar a Terra é uma necessidade? Não, mas se não progredistes, podereis ir para outro mundo que não seja melhor e que pode ser pior. Questão 175. Existe alguma vantagem em voltar a habitar sobre a Terra? Nenhuma vantagem particular, a menos que seja em missão. Nesse caso, se progride aí como em outro mundo. Não seria melhor permanecer como espírito? Não, não. Estacionar-se-ia e o que se quer é avançar para Deus. Questão 176. Os espíritos, depois de terem encarnado em outros mundos, podem encarnar nestes sem jamais terem passado por aqui? Sim, como vós em outros mundos. Todos os mundos são solidários, o que não se faz num, pode-se fazer noutro. Há homens que estão sobre a Terra pela primeira vez? Há muitos e em diversos graus. Pode-se reconhecer por um sinal qualquer quando um espírito está pela primeira vez na Terra? Nenhuma utilidade teria isso. Questão 177. Para alcançar a perfeição e o bem supremo, objetivo final de todos os homens, o espírito deve passar por todos os mundos que existem no universo? Não, pois há muitos mundos que estão no mesmo nível e onde o espírito não aprenderia nada de novo. Como se explica nesse caso a pluralidade de suas existências sobre um mesmo globo? Ele pode se encontrar aí cada vez em posições bem diferentes, que são outras tantas ocasiões de adquirir experiência. Questão 178. Os espíritos podem reviver corporalmente no mundo relativamente inferior àquele em que já viveram? Sim, quando devem cumprir uma missão para ajudar o progresso e, nesse caso, aceitam com alegria as tribulações dessa existência, visto que lhe fornecem um meio de progredir. Isso não pode ocorrer por expiação e Deus não pode enviar os espíritos rebeldes para mundos inferiores? Os espíritos podem permanecer estacionários, mas não retrogradam. A sua punição, pois, é a de não avançar e de recomeçar as existências mal empregadas no meio conveniente à sua natureza. Quais são aqueles que devem recomeçar a mesma existência? Os que faliram em suas missões ou em suas provas. Questão 179. Os que habitam cada mundo alcançaram um mesmo grau de perfeição? Não. É como ocorre sobre a Terra. Existem os mais e os menos avançados. Questão 180. Passando deste mundo para outro, o espírito conserva a inteligência que tinha aqui? Sem dúvida, a inteligência não se perde, mas ele pode não dispor dos mesmos meios para manifestá-la, dependendo isso da sua superioridade e das condições do corpo que tomar. Abre parênteses. Ver influência do organismo. Fecha parênteses. Questão 181. Os seres que habitam os diferentes mundos têm corpos semelhantes ao nosso? Sem dúvida. Eles têm corpos porque é preciso que o espírito esteja revestido de matéria para poder agir sobre a matéria, mas esse envoltório é mais ou menos material de acordo com o grau de pureza a que chegaram os espíritos. E é isso que diferencia os mundos que devemos percorrer. Há várias moradas na casa de nosso Pai, e muitos graus, portanto. Alguns sabem disso e estão conscientes aqui na Terra, outros nada sabem. Questão 182. Podemos conhecer com exatidão o estado físico e moral dos diferentes mundos? Nós, os espíritos,
Só podemos responder de acordo com o grau de adiantamento em que vos achais. Quer dizer que não devemos revelar estas coisas a todos, porque nem todos estão em condições de compreendê-las, e isso os perturbaria. À medida que o espírito se purifica, o corpo que ele reveste se aproxima igualmente da natureza espírita. A matéria é menos densa, não rastejam mais penosamente na superfície do solo. As necessidades físicas são menos grosseiras e os seres vivos não têm mais necessidade de se entredevorarem para se nutrir. O espírito é mais livre e tem, para as coisas distantes, percepções que nos são desconhecidas. Vê pelos olhos do corpo o que vemos apenas pelo pensamento. A purificação dos espíritos reflete-se na perfeição moral dos seres em que estão encarnados. As paixões animais enfraquecem e o egoísmo cede lugar ao sentimento de fraternidade. É assim que nos mundos superiores, à Terra, as guerras são desconhecidas, os ódios e as discórdias não têm motivo, visto que ninguém se preocupa em causar dano ao seu semelhante. A intuição que seus habitantes têm do futuro, a segurança que lhes dá uma consciência isenta de remorsos, fazem com que a morte não lhes cause nenhuma apreensão, recebem-na sem medo como uma simples transformação. A duração da vida nos diferentes mundos parece ser proporcional ao grau de superioridade física e moral desses mundos, e isto é perfeitamente racional. Quanto menos o corpo é material, menos está sujeito às vicissitudes que o desorganizam. Quanto mais puro o espírito, menos paixões para destruí-lo. É esse o auxílio da providência que deseja abreviar o sofrimento. Questão 183. Passando de um mundo a outro, o espírito passa por uma nova infância? A infância é em toda parte uma transição necessária, porém não é em toda parte assim precária como entre vós. Questão 184. O espírito pode escolher o novo mundo que vai habitar? Nem sempre, mas pode pedir, se esse tiver méritos, pode ser atendido, pois os mundos são acessíveis aos espíritos de acordo com o seu grau de elevação. Se o espírito nada pede, o que determina o mundo em que deve se reencarnar? O grau de sua elevação. Questão 185. As condições físicas e morais dos seres vivos em cada globo são sempre as mesmas perpetuamente? Não. Os mundos também são submetidos à lei do progresso. Todos começam como o vosso, por um estado inferior, e a própria Terra suportará uma transformação semelhante, tornar-se-á um paraíso terrestre quando os homens se tornarem bons. É assim que as raças que povoam hoje a Terra desaparecerão um dia e serão submetidas por seres cada vez mais perfeitos. Essas raças transformadas sucederão às atuais, como essas sucederam às outras mais atrasadas. Questão 186. Há mundos onde o espírito, cessando de habitar corpos materiais, só tenha por envoltório o perispírito? Sim, e esse próprio envoltório torna-se tão etéreo que para vós é como se não existisse. É o estado dos espíritos puros. Resulta daí, ao que parece, que não há uma demarcação definida entre o estado das últimas encarnações e aquele dos espíritos puros. Essa demarcação não existe. A diferença que se desfaz pouco a pouco torna-se imperceptível, como a noite que se desfaz aos primeiros clarões do dia. Questão 187. A substância do perispírito é a mesma em todos os mundos? Não. Ela é mais ou menos etérea, passando de um mundo para outro. O espírito se reveste da matéria própria de cada um, com mais rapidez que um relâmpago. Questão 188. Os espíritos puros habitam mundos especiais ou estão no espaço universal sem estarem mais ligados a um mundo que a outro? Os espíritos puros habitam certos mundos, mas não estão confinados neles como os homens sobre a terra. Eles podem, melhor que os outros, estar por toda parte. Segundo os espíritos de todos os globos que compõem o nosso sistema planetário, a Terra é um daqueles onde os espíritos são os menos avançados, física e moralmente. Marte seria ainda inferior e Júpiter o mais superior em relação a todos. O Sol não seria um mundo habitado por seres corporais, mas um local de reunião dos espíritos superiores, que de lá irradiam seus pensamentos para outros mundos, que dirigem por intermédio dos espíritos menos elevados, transmitindo-os a estes por intermédio do fluido universal.
Como constituição física, o Sol seria um foco de eletricidade. Todos os sóis parecem estar numa posição idêntica. O volume e a distância que estão do Sol não têm nenhuma relação necessária com o grau de adiantamento dos mundos, pois parece que Vênus é mais adiantado que a Terra e Saturno menos adiantado que Júpiter. Vários espíritos que animaram pessoas conhecidas sobre a Terra disseram estar encarnados em Júpiter, um dos mundos mais próximos da perfeição, e ficaram admirados de ver nesse globo tão adiantado homens que, na opinião do nosso mundo, não eram tão elevados. Isso não deve causar admiração se considerarmos que certos espíritos que habitam aquele planeta podiam ter sido enviados à Terra para cumprir uma missão, que aos nossos olhos não os colocava em primeiro plano. Em segundo lugar, que, entre a existência que viveram na Terra e a que viveram em Júpiter, devem ter tido outras intermediárias, nas quais se melhoraram. Em terceiro lugar, que nesse mundo, como no nosso, existem diferentes graus de adiantamento e que entre esses graus pode haver a mesma distância que separa, entre nós, o selvagem do homem civilizado. Assim, do fato de habitar em Júpiter, não se segue que esses estão ao nível dos seres mais avançados, da mesma forma que não se está ao mesmo nível de um sábio do Instituto, só porque se habita em Paris. As condições de longevidade não são também em toda a parte as mesmas de sobre a Terra e a idade não se pode comparar. Uma pessoa desencarnada havia alguns anos, sendo evocada, disse estar encarnada há 6 meses no mundo cujo nome nos é desconhecido. Interrogada sobre a idade que tinha esse mundo, respondeu: não posso avaliá-la porque não contamos o tempo como vós. Depois, o nosso modo de vida não é o mesmo. Desenvolvemo-nos com muito maior rapidez, embora não faça mais que 6 dos vossos meses que lá estou. Quanto à inteligência, posso dizer que tenho 30 anos de idade que tive sobre a terra. Muitas respostas análogas nos foram dadas por outros espíritos, e isso nada tem de inacreditável. Não vemos sobre a terra um grande número de animais adquirir em poucos meses o seu desenvolvimento normal? Por que não poderia ocorrer a mesma coisa com homens de outras esferas? Notemos, por outro lado, que o desenvolvimento avançado pelo homem na Terra, na idade de 30 anos, pode ser uma espécie de infância comparado àquele que deve alcançar. Bem curto de vista se revela quem nos toma em tudo por protótipos da criação, e é rebaixar a divindade acreditar-se que, fora o homem, nada mais seja possível a Deus.